Boa tarde, pessoal, tudo bom? Meu nome é Ivan, bem-vindos ao Duetos. Sem mais enrolação, hoje nós vamos falar sobre The Witcher, o pesadelo, The Nightmare's Wolf, White Wolf, o pesadelo do lobo branco. É interessante porque sempre que você coloca a ideia de lobo branco, a gente lembra do Geralt of Rivia, é o super-homem de cabelo branco, que teve na Netflix. É muito bom. O jogo The Witcher, se eu não me engano, ele dá no terceiro jogo e ele é baseado em um livro. Então nós temos um livro sobre The Witcher. Eu não tenho certeza quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. O que eu quero dizer com isso? Eu não tenho certeza se quem veio primeiro foi o livro ou o jogo. De qualquer maneira, a gente vai frisar na seguinte situação em que essa série de animação, eu achei que era uma série, na realidade é um filme de animação, conta a história do Vesemir. Só que, por exemplo, dá um certo incômodo em algumas informações. Por exemplo, nós temos no jogo um Vesemir já de cabelo branco, ele tá velho, e você imagina que ele é assim como o Geralt, que tem o cabelo branco. Só que depois, quando você vai olhar pelos jogos, pela temática dos jogos, a própria história por trás, se fala que, além de passar pelo desafio de se tornar um Witcher, o Geralt passou por uma outra situação para deixar ele ainda mais forte. Então, basicamente, lá é dividido entre os seres místicos, os elfos e afins, os humanos, as bruxas, que são colocadas como descendentes do próprio caos. Lá, para quem não lembra na série ou nos jogos, você tem o caos. E o caos é ele que faz com que as coisas aconteçam. Ele que altera tudo. Lá eles têm muita coisa da magia do caos. E você tem os monstros. Só que aí vem uma coisa, a primeira parte que eu achei interessante foi o seguinte. Fala-se sobre o Vesemir nos jogos ser mais velho do que muitos continentes. E os Witcher, eles usam determinados tipos de feitiços, ervas, uns mumble-jumble no próprio corpo, que faz com que o metabolismo deles fique muito lento. Quem for um pouquinho mais velho vai lembrar de Cavaleiro do Zodíaco do Mestre Ancião, que o coração dele batia em um dia o que um ser humano normal batia em 100 anos, o que um ser humano normal batia em um dia. Eu esqueci o nome da habilidade especial dele agora. Mas levando isso em consideração, nós chegamos naquele pequeno detalhe, reza a lenda que o Vesemir era muito velho. Só que nesse filme é apresentado o Vesemir criança. E o Vesemir com 70 anos, à base de 70 anos em um determinado momento, quando ele conhece o Geralt criança. Então dali você já descarta completamente essa situação. De qualquer maneira, você tem uma bruxa louca, varrida, desvairada, que ela cismou com os Witcher, os caçadores, que naquela época só tinha a escola do lobo. Para quem não lembra, no jogo você tem a escola do lobo, a escola do gato, a escola da serpente, a escola do urso, se eu não me engano, tem algumas outras escolas de Witcher, todas relacionadas com animais. Mas ao que tudo indica, a única escola que existia era a escola do lobo. E depois as outras escolas apareceram falando sobre as suas características, mostrando como elas são. Só que o primeiro detalhe que já corta meio estranho é o fato do Vesemir ser tão novo. Então ele não é tão novo, ele não é tão velho quanto fala no jogo, ou pelo menos na animação não foi colocado. Tá tendo alguns spoilers, só para poder avisar, daqui eu dei uma passagem geral, daqui pra frente vai ter uma quantidade considerável de spoiler, e levando isso em consideração, você tem um Geralt novinho, e é interessante, porque é o Geralt novinho e carequinha. Então você imagina, é um moleque novo e careca, que vira um cara grande, forte e cabeludo, você fica sem entender qual que é o rolê daquela situação. Mas de qualquer maneira, a história ela gira em torno de 3 personagens. Da Illiana, que é uma amiga de infância do Vesemir, o Vesemir e uma bruxa. E um rei meio bosta, por assim dizer, porque o rei não faz nada. Sabe aquele rei inútil à toa, que só fica comendo uvinha no trono? Eis o rei do lugar. Levando isso em consideração, você fica sem entender do porquê que a bruxa quer tanto dar sumiço nos bruxos. A bruxa quer dar sumiço nos bruxos. É um negócio meio engraçado isso, mas aqui ficou uma frase engraçada.
Por que ela quer fazer isso, né? Qual que é o grande problema? Você não sabe como que isso funciona. Eles vão tentando entender de onde que monstros novos estão surgindo, o que está acontecendo. Momento, alerta de spoiler, para por aqui. Você tem a situação em que eles começam a acusar os bruxos de estar criando monstros. Porque como os bruxos mataram todos os monstros, você fica naquela coisa assim, vocês estão surgindo com monstros novos para enganar a gente. E é da regra das escolas que você não mexa com os corpos. Por exemplo, a pessoa morreu, você só recolhe aquilo de valor para você e deixa do jeito que tá. Você não enterra ninguém, você não se preocupa com ninguém. É uma regra referente à escola. Levando isso em consideração, eles vão acusando. E em um determinado momento você descobre que o mestre do Vesemir realmente está junto com o bruxo criando monstros para que eles continuem tendo trabalho. Então eles pararam de caçar monstros, os monstros sumiram, eles começaram a criar monstros para atacar vilarejos, atacar pessoas, para eles precisarem dos Witcher. Aí entra a história da bruxa. Ela era uma criança que a mãe foi atacada, alguma coisa nesse sentido, os pais dela foram atacados, e um determinado bruxo, que dá a entender que é o mestre do Vesemir, ele simplesmente trabalha de uma maneira que ela... Como é que eu vou dizer? Ele deixa ela, ele sente o cheiro da criança, ele sente o cheiro dela e larga ela pra lá, tipo, eu não me importo com essa vida, eu só vim, matei, peguei o que eu quero e vou embora. E isso deixou ela meio traumatizada. Então, no caso dela, ela quer uma vingança, ela quer destruir tudo. E tem as outras pessoas relacionadas com isso, tem o mago que ajuda, né? Porque são os magos que criam os Witcher, alguma coisa nesse sentido, na série vocês devem ter notado. E ela passa nesse meio, né? Nessa discussão política entre uma bruxa querendo tretar com os bruxos criando monstros para matar as pessoas e as pessoas usando as bruxas para se proteger. É um spin-off, né? É uma história anterior. Ela é interessante porque ela explica por que os reis têm as bruxas do lado depois de um tempo, na época do Geralt, aquela coisa toda. Coloca por que eles reclamam muito dos Witcher, a coisa do você é um monstro, você é uma mutação, você não devia estar vivo, aquele rolê inteiro. Ele não explica a origem das outras escolas, mas ele apresenta um Geralt novinho. Então dá a entender que nós vamos ver um pouco mais sobre o Geralt. Então vai ter uma nova animação que dá sequência a isso. Ou a Netflix só usou isso para poder falar da segunda temporada. De qualquer maneira, mostra mais como é que é o treino deles, mostra sobre as ervas, o que realmente acontece, nos acrescenta algumas informações. Então, levando isso em consideração, eu gostei muito da série. Ela é muito interessante, muito bacana, vale muito a pena. E eu tô falando sério o tempo todo, mas não é série. É um filme. Eu assisti e eu gostei. Me trouxe a curiosidade de ler os livros, de jogar os jogos desde o início para poder entender um pouco mais sobre a temática da série, porque é um mundo bem interessante. Vale muito a pena. Então eu dou um 10 e eu acho que compensa demais assistir, ok? Se vocês já assistiram ou se vocês não assistiram e gostaram desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e faça o comentário aqui embaixo sobre o que vocês querem que eu traga. Eu vou trazer coisas novas para vocês, sempre buscando trazer algo que vocês gostam. O canal é feito de mim para vocês, beleza? Um excelente final de semana, então tudo de bom para vocês. Até a próxima!